Todo final de mês é aquele esforço para pagar as contas, não é verdade? E você? O que você faz para economizar? Eu me organizo por uma planilha. E se você tivesse um especialista para ajudar nisso? Com certeza rendia mais, né? Porque a gente gastava melhor. Muitos não sabem, mas quem mora na capital já conta com esse parceiro. Mas para controlar as contas da cidade. Afinal, o dinheiro público é de todos nós. Fundado em 1968, o Tribunal de Contas do município de São Paulo é um órgão independente e autônomo que verifica, julga e orienta como o imposto que pagamos é gasto pela prefeitura. E os números de São Paulo são gigantescos. O orçamento da cidade supera os 100 bilhões de reais. É o quinto maior do país. Parece muito, né? Mas esse dinheiro é utilizado para atender uma população também imensa, de mais de 11 milhões de pessoas. Por isso, cada real economizado faz a diferença. Luciana, qual tipo de atuação do TCM gera mais resultados efetivamente no gasto público? Bom, o Tribunal de Contas prioriza a atuação preventiva em relação ao gasto público. Exemplos dessa atuação preventiva, no caso de auditorias em editais, em que a gente verifica se os editais publicados estão de acordo com a legislação. Outro exemplo muito interessante é a auditoria em contratos, em que nós verificamos se o que está sendo entregue, ou um serviço que está sendo executado, ou uma obra, está de acordo com as especificações técnicas, na qualidade necessária, na quantidade contratada. Todo esse trabalho do TCM resulta numa economia potencial de 360 milhões de reais por mês para os cofres do município. Dinheiro que retorna para a população em mais serviços com mais qualidade. Tribunal de Contas do município de São Paulo. Mais economia para a cidade. A gente se vê no próximo São Paulo Mais. São Paulo não pode parar, mas a população convive com muitos obstáculos pelo caminho. Não é fácil, né? São várias situações que passam na rua. O problema está o trânsito. Tem lugares que é bem crítico, né? Sempre tem assim, essas faixas, estão arrumando as ruas, é bem perigoso. 50 mil vias, 6 milhões de veículos, mais de 1 milhão de motos, 9 mil bicicletas e milhões de pedestres. E nesse imenso emaranhado de ruas e avenidas, qualquer probleminha vira um problemão. Basta um buraco no asfalto para logo se formar uma fila de veículos e travar o trânsito nas ruas ao redor. Agora imagine milhares de buracos espalhados por toda a cidade. Melhorar a mobilidade e a segurança do tráfego é responsabilidade da Prefeitura. E o Tribunal de Contas do município de São Paulo confere de perto se tudo o que é preciso está sendo feito. Eu vim até a sede do TCM para saber com a Daniela Cordeiro sobre a fiscalização do recapeamento e tapa-buracos das ruas de São Paulo. Oi, Dani. Oi, Fânia. É um prazer falar sobre esse trabalho do tribunal. A gente faz desde acompanhamento de editais, olhando as cláusulas e verificando se há competitividade e legitimidade nas cláusulas de qualificação técnica dos licitantes. A gente também garante que as discussões sejam sempre voltadas a uma prestação de serviços de qualidade para a população. A gente faz mesas técnicas, a gente acompanha as licitações e especialmente as execuções contratuais, onde a gente verifica se os serviços estão sendo prestados a contento. Recentemente, o tribunal foi às ruas, imediatamente na execução, verificar se as empresas estavam cumprindo os contratos como deveriam. Isso possibilitou um levantamento de dados importante, que foi encaminhado para a prefeitura, e a gente chegou à conclusão de que é preciso uma fiscalização eficiente sempre. É o Tribunal de Contas do município de São Paulo garantindo mais agilidade para todos que circulam pela cidade. Quem nunca passou por uma emergência de saúde ou enfrentou alguma doença na família? Cuidar da saúde de uma população de 11 milhões de pessoas como a da cidade de São Paulo é um desafio complexo. É uma estrutura gigantesca, formada por hospitais, centros de saúde, ambulatórios especializados, farmácias. Manter todos esses atendimentos com qualidade demanda vigilância constante. É aí que entra o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Quando a questão exige uma atuação mais imediata, a inspeção no local é a melhor estratégia. As equipes vão a campo checar uma lista de indicadores. No caso de hospitais, verificam, por exemplo, a média de leitos disponíveis, a taxa de ocupação,
o número de internações para cirurgias e partos, a taxa de mortalidade, a quantidade de consultas médicas por unidade, número de profissionais, quantos atendimentos de urgência e emergência e a quantidade de exames de imagem e clínicos, entre outros itens. Já quando se trata das unidades de atenção básica, o foco dos auditores vai para a realização de exames preventivos e o tempo médio de atendimento das consultas, das análises clínicas e dos procedimentos de alta complexidade. As irregularidades encontradas são registradas num relatório e documentadas com imagens. Com essas informações, o TCM emite alertas aos órgãos responsáveis pedindo providências. Um desses casos de denúncia foi a do Hospital Campo Limpo, onde o equipamento de ressonância não estava funcionando há alguns meses, o que estava atrapalhando a realização de exames e de diagnósticos, E aí a gente abriu um trabalho, verificamos as instalações do hospital e a prefeitura fez a alocação do equipamento, o que melhorou bastante o atendimento na unidade. É o Tribunal de Contas do município de São Paulo garantindo mais qualidade na saúde. Até nosso próximo São Paulo Mais. Olá, está começando mais um bate-papo aqui no São Paulo Mais. E hoje eu recebo a Luciana Guerra, que é subsecretária de Controle Externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E lidera um grupo de 120 auditoras e auditores, dividido em 8 áreas, que fazem o trabalho essencialmente de fiscalizar os serviços e políticas públicas da cidade. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Para começar, Luciana, eu não posso deixar de perguntar o que faz um auditor e como se torna um? Ótimo. Bom, de forma bem resumida, o auditor, ele fiscaliza a forma como o município arrecada e gasta os recursos públicos. Para se tornar um auditor, é necessário prestar um concurso público específico para auditor de controle externo. Esse concurso, ele possui provas tanto objetivas quanto discursivas das mais variadas matérias. Então, existem matérias comuns, por exemplo, contabilidade, direito administrativo, direito constitucional e matérias específicas de acordo com a formação desse auditor. Então, atualmente, nós temos auditores de formação jurídica, contabilidade, administração, engenharia civil, ciências atuariais, dentre outras. Então, para realizar o concurso específico para essa carreira, também uma parte da prova é específica das matérias daquela formação. E o auditor, ele não está totalmente pronto e permanece totalmente pronto ao passar no concurso para auditor de controle externo. Ao longo da nossa trajetória profissional, a gente precisa estar sempre atualizados para as novidades que surgem, temas novos. Hoje em dia temos muitas questões relacionadas à área tecnológica, inteligência artificial, análise de dados. Então, o auditor ele precisa estar sempre se reciclando, sempre atualizando seu conhecimento. Aprendizado é tudo, né? A prefeitura teve mais de 11 mil contratos nos últimos 3 anos. Como o TCM escolhe os temas que vão ser alvo de auditoria? Ótimo. De uma forma também bem ampla, a gente se baseia sempre em 4 critérios. A materialidade, que é o valor envolvido. O risco, que é a chance de alguma coisa acontecer e essa coisa impactar no resultado esperado. A relevância, que tem relação com o impacto daquele tema, daquele objeto na vida das pessoas, e a oportunidade. Ou seja, se é o momento adequado da gente realizar aquele trabalho, porque a gente prioriza no TCM São Paulo a atuação preventiva para que a gente consiga fazer um trabalho antes de acontecer algo que depois a única coisa que resta é a punição. Então, a gente sempre prioriza a atuação preventiva. E também a oportunidade tem relação com se a gente tem disponíveis os meios, as informações, as ferramentas necessárias para realizar aquele trabalho. Então, com base nesses 4 critérios, a gente seleciona o que vai ser feito. A gente tem anualmente um plano de fiscalização e nesse plano de fiscalização alguns temas já estão definidos. São temas mais robustos que não mudam ano a ano, por exemplo, não é algo que vai mudar ao longo do ano. São políticas públicas que a gente já seleciona para realizar fiscalizações no ano seguinte.
Mas, ao longo do ano, surgem temas que acontecem na cidade, que a gente precisa atuar, porque é um tema relevante, é uma notícia que surgiu que a gente não tinha conhecimento, então a gente atua Emergencial. também. Exatamente, contratações emergenciais, por exemplo. A gente também atua a partir de editais de licitações e contratações que a prefeitura realiza ao longo do ano. E também atuamos com base em representações e denúncias, que é quando um cidadão ou uma empresa leva ao tribunal algum fato do qual ele teve ciência que pode configurar uma irregularidade. Então, a gente também trabalha mediante essas situações, representações e denúncias. E quais são as ferramentas desse trabalho de auditoria? Ótimo. Na prática? Perfeito. Como eu falei, né, nosso trabalho ele é todo com base nas normas e a gente realiza procedimentos. Desde procedimentos mais simples, como entrevistas, visitas, comparar documentos com normas aplicáveis, com legislação. E a gente sempre busca, a gente precisa, para chegar nos nossos resultados, a gente precisa de evidências. Ou seja, a gente precisa coletar dados, analisar dados. Dependendo do objeto que a gente está fiscalizando, a gente utiliza, por exemplo, diversos instrumentos. Então, um exemplo, na merenda escolar, a gente utiliza balanças, utiliza paquímetros, utiliza refratômetros, que é um instrumento para medir se uma fruta é doce ou não é doce, de acordo com o parâmetro que está especificado no contrato. Como eu falei, a gente sempre compara a realidade com uma referência. Na engenharia, a gente realiza também ensaios de laboratório. Então, extraímos, por exemplo, um pedaço do asfalto, um corpo de prova, ensaiamos aquele pedaço do asfalto, né, falando em termos mais simples. Fazemos ensaios também nos concretos. E utilizamos também outras ferramentas, por exemplo, para captação de imagens, drones. No tribunal a gente tem um serviço que a gente chama de Motolink, que é uma motocicleta que passa num trajeto que a gente define previamente, com o objetivo de capturar imagens longitudinais de alguma obra, por exemplo, de alguma avenida. Né? Também trabalhamos com imagens georreferenciadas e não podemos deixar de falar da questão dos dados, né? A parte de cruzamento de bases de dados, processamento e a partir disso a gente hoje em dia, como os dados são muito ricos, muito vastos, a gente está cada vez se aprimorando mais para conseguir fazer cruzamentos que cheguem a informações importantes e úteis. E também estamos avançando na área da inteligência artificial. Existe atualmente um grupo de estudo para que a gente possa avaliar como agregar da melhor forma possível a inteligência artificial nos nossos trabalhos de fiscalização. Maravilhoso isso aí. Você pode citar alguns exemplos do impacto das ações do tribunal na gestão pública da cidade? Claro, perfeito. Primeiro, eu queria comentar o seguinte: os tribunais de contas do Brasil, né, existe uma interlocução muito grande entre todos os 33 tribunais de contas e foi criado há alguns anos um manual para quantificar os benefícios da atuação dos tribunais de contas. Então, esses benefícios eles podem ser qualitativos ou podem ser quantitativos. Então, por exemplo, benefício qualitativo. Se a gente está realizando uma fiscalização num edital, né? O edital é aquela regra para poder escolher um fornecedor, por exemplo. Esse edital, a partir do nosso trabalho, a gente pode pontuar melhorias para ampliar a competitividade. E ampliando a competitividade, a tendência é ter um preço menor ou uma maior qualidade. Então, esse é um exemplo de uma atuação do Tribunal de Contas que tem um benefício qualitativo. No quantitativo, a gente separa em quantitativo financeiro ou quantitativo não financeiro. Então, no financeiro, por exemplo, a nossa atuação pode... numa licitação, por exemplo, pode fazer com que o valor de referência daquela licitação seja reduzido, porque, eventualmente, a gente pode ter identificado alguma inconsistência na pesquisa de preço.
E esse valor reduz, o que se transforma em economia para o município. Um exemplo de benefício quantitativo não financeiro é, por exemplo, atendimento de pessoas em situação de rua. A nossa atuação pode aprimorar aquele fluxo, aquele processo e fazer com que mais pessoas passem a ser atendidas. Então, é um benefício quantitativo que não é medido em dinheiro, mas é medido, nesse caso, em aumento das pessoas atendidas por esse serviço. Luciana, você é uma das principais lideranças do TCM. É uma mulher, é mãe, é engenheira. Como a sua experiência fora do tribunal, sua formação, sua carreira, impacta no seu dia a dia como gestora? Bom, vou voltar um pouquinho para a época em que eu estava na faculdade. Eu sempre gostei da área de exatas, que é uma área que normalmente tem uma quantidade menor de mulheres, e decidi fazer engenharia. E eu me formei no Rio de Janeiro, no Instituto Militar de Engenharia, que realmente tinha uma quantidade, na época, muito pequena de mulheres. E durante a faculdade, eu sempre tive vontade de ter atividades por fora. Então, eu estagiei um período em obra, eu fui revendedora de revista de cosméticos. Sim. E teve uma determinada época, no segundo, terceiro ano da faculdade, que eu montei com um colega um grupo de aulas particulares e eu gerenciava esse grupo de aulas particulares de todas as matérias. Já era uma gestora, né? eu gostava. E tinha professores de todas as matérias, então pessoas que não eram da nossa faculdade, história, geografia, eu dava aula de matemática, física, química, e eu gerenciava tudo, o calendário, os pagamentos, e foi uma experiência já muito interessante, minha primeira experiência, digamos assim, de gestão. No último ano de faculdade, eu tive que parar com essa atividade, porque eu me dediquei à engenharia, passei a estagiar na área de estruturas, projeto estrutural, que as pessoas chamam de cálculo estrutural. Sim. E depois de formada, fiquei 10 anos nessa área. E nesse período foi quando as minhas 3 filhas nasceram e eu conseguia conciliar. Então, assim, eu sempre me habituei a conciliar várias caixinhas. E a minha experiência como mãe, né, cuidar de uma vida e dar as ferramentas para que aquela pessoa se desenvolva, me ajudou muito quando eu cheguei no tribunal a lidar com os próprios colegas, antes mesmo de eu ser gestora, e entender que cada pessoa tem uma história de vida, uma particularidade, algo que tem muita facilidade, algo que precisa de apoio para desenvolver. Então, a maternidade, essa experiência, né, de criar uma pessoa, me ajudou muito no trabalho. E, por outro lado, também, no trabalho, com os cursos que a gente realiza sobre gestão e na prática também do dia a dia, me ajuda a lidar com as minhas filhas, né? A gerenciar o momento de cada uma, a demanda que cada uma tem naquela fase da vida, a ter mais paciência. Então, eu digo que uma coisa ajuda a outra. Eu me sinto mais completa como gestora por ser mãe e ter que gerenciar tudo isso. Quando a gente fala em auditoria, em fiscalização, a gente prevê sempre uma relação problemática entre quem fiscaliza e quem é fiscalizado. Esse conflito existe mesmo? Como é no dia a dia? Ótima pergunta. A gente sempre fala o seguinte: o auditor, ele não está auditando a pessoa que está do outro lado. Ele está auditando um processo, um procedimento. A ideia, a filosofia é que a gente consiga agregar valor para melhorar aquele processo e não temos a intenção de encontrar problemas e apontar o dedo para problemas. Né? As normas brasileiras de auditoria do setor público, elas prezam muito por essa boa comunicação com o auditado para a gente poder, ao se apresentar, no primeiro contato, no início de uma fiscalização, a gente já mostrar que ambos os lados desejam o mesmo objetivo. Ou seja, a gente não fiscaliza uma pessoa, a gente fiscaliza o processo. A equipe de auditoria se apresenta o que vai ser fiscalizado, qual é o objetivo daquela fiscalização, para que a gente tenha um ambiente colaborativo e não um ambiente de estresse, um ambiente difícil. Uma das estratégias usadas em auditorias que a gente costuma ouvir
é o elemento surpresa. Isso realmente existe? Ele acontece? Explica pra gente como que é. Perfeito. Então, o que é o elemento surpresa, né? Primeiramente, porque talvez nem todo mundo conheça essa expressão. É a gente chegar ao local, ao que a gente vai visualizar para poder fazer a nossa auditoria e a gente encontrar a situação real, como ela é. Ou seja, não é uma situação que uma outra pessoa disfarçou algum ponto. Então, se existe esse disfarce, o que vai acontecer? A nossa auditoria não vai conseguir comparar a realidade com o critério de auditoria e talvez não detecte pontos a serem melhorados, a serem aprimorados. E se a gente encontra a situação como ela é, a gente de fato consegue agregar maior valor com o resultado do nosso trabalho. Resumindo, o elemento surpresa é muito importante, sim, para que a gente tenha auditorias que agreguem maior valor. Luciana, eu queria te agradecer por essa história tão linda e é sempre tão inspirador ver uma mulher no cargo de liderança. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade em contar um pouquinho mais sobre a vida dos auditores. E para você, eu te convido para estar com a gente no próximo São Paulo Mais.